colocar um pouquinho longe, né? Grandíssimo foi o dia em que eu achava que estava lucrando, eu abri minhas planilhas, fiz os cálculos e vi que eu estava fazendo uma ONG, vendendo os produtos e lucrando nada. Na verdade, gerando até prejuízo. Eu acho que isso é relevante, acho que faz parte da jornada de praticamente todo empreendedor que começou sem instrução e começou a empreender não porque viu uma oportunidade de mercado, mas porque necessitava. Porque realmente fazia parte de uma necessidade e era a única forma de fazer as coisas acontecerem. Então acho que faz parte, da jornada de praticamente todo empreendedor. Mas qual que é o ponto sobre a questão da DRE? O que é a DRE? A DRE, ela é o demonstrativo de resultado da empresa. Então ela mostra todos os custos, todas as entradas, todas as saídas. É muito importante que desde o início você tenha isso alinhado. Não ao ponto de você precisar fazer uma auditoria dentro da tua empresa, porque você vai vender a empresa, não. Se você está começando, não tem nenhuma lógica fazer isso. Mas é importante você ter todos os custos bem alinhados. É muito importante você ter isso em mente, de entender quais são as entradas e as saídas e pelo menos dar uma leve planilhada sobre isso. É muito importante você precificar seus produtos da maneira certa, entender de forma global, holística, sistêmica, todos os teus custos. Desde o custo de precificação do produto, desde o custo de gateway, desde o custo de chargeback, que seria o produto que volta, desde o custo de marketing também. É muito importante ter todos esses custos planilhados e dentro da tua tabela de precificação, da tua planilha de precificação, para que você não acorde como eu, em um dia qualquer, faça todos os cálculos e veja que está trabalhando de graça, né? E eu acho que isso que quebra muitas pessoas, é entender a relevância dos números. Eu não sou muito bom em cálculo, mas eu sei o quão relevante é os números. E toda decisão que eu tomo baseada na minha empresa não é sobre o que eu acho que vai dar certo, não é sobre o que eu acho que vai ser bom, é sobre o que os números mostram. Então, por exemplo, tem produtos meu que eu acho fantástico, que eu acho muito legal trazer, mas eu não trago, porque não é viável financeiramente. A margem é muito baixa, ou o risco é muito grande. Então, isso acaba sendo levado muito em consideração quando a gente vai a decisão, né? Então, antes de trazer um produto, é muito relevante você saber se o custo de oportunidade realmente vale a pena. Porque às vezes o custo, ele é maior do que a oportunidade, a rentabilidade é muito baixa, né? E quando a gente fala uma empresa que está começando, o que você mais precisa é de taxa de lucro alta. Se você trabalha com produto de 5% de margem líquida, você vai demorar 100 anos para crescer. Assim, você vai morrer e a empresa vai estar lá, entende? Então é muito relevante que você consiga ter uma margem muito interessante. E, sinceramente, qual que é a minha experiência que eu tô tendo com a TPA? É meio duro dizer isso, tá? Eu não tô sendo ingrato com toda a jornada que eu tive até aqui, mas eu não escolheria trabalhar com produto de forma alguma, tá? É muita bronca tributária, é muito imposto, é muita coisa que você nem sabe, você acha que tá certo, você tá errado, é muita certificação, são muitas variáveis que são muito duras. De verdade, se você tá fazendo dropshipping, eu sei que tem muita gente bem-sucedida que começou com dropshipping, pô, tem uns caras aí que estão assim, fantástico o que os caras estão fazendo. Isso é uma exceção muito grande, tá? Eu realmente não indico trabalhar com produto. Talvez no mercado gringo, né, de dropshipping, pode ser, mas também é muita exceção. É muito duro. Geralmente os caras que dão muito certo é porque eles fazem um processo gigantesco de fulfillment, de fornecedor e conseguem vender globalmente. Assim, pode ser relevante, pode fazer sentido. Se você quer uma marca de roupa, né? Que é um mercado que já tá, entre aspas, meio saturado. E que também, se você for bom, você vai dar certo. Mas, meu, se você quer fazer dinheiro, dinheiro rápido, não é dinheiro fácil, mas é dinheiro rápido. É prestação de serviço. Meu, aprende a editar. Aprende a editar vídeo, presta serviço de edição de vídeo na gringa, faz gestão de tráfego, mas não essa gestão de tráfego merda aí que o pessoal faz. Faz um negócio bem elaborado, bem feito, dando social media junto. Prestação de serviço, tá? Primeira coisa que você vai fazer, você não vai inventar de entrar em um mercado que você, assim, que você tá vendendo um produto, nem que seja produto digital, apesar do produto digital ser mais tranquilo, mas nem isso, tá? A primeira coisa que você vai olhar é prestação de serviço.
Junta pelo menos 10 mil reais na prestação de serviço. Mantém prestação de serviço. E aí você explora outros mercados. Aí você vai pra PLR, aí você vai pra infoproduto, aí você vai pra low ticket. Aí você vai para o que você quiser. Minha indicação, do que eu acho que faz sentido, era pra eu estar falando sobre DRE e sobre custo, mas é relevante falar sobre isso. Eu iria para a parte de serviço e juntamente prestaria algum tipo de desenvolvimento de software, tá? Faria um app, faria um micro SaaS. Isso daí você vai escutar muita gente falando, mas é você ser mais específico. Eu faria um micro SaaS desenvolvido para dentista, não sei, alguma solução que caiba, né, dentro do atendimento para dentista. Enfim, essa é a ideia. Mas, para terminar, o que de fato você tem que estar muito de olho é sobre os custos, tá? Empreender não é uma decisão emocional, é uma decisão racional. Se você está agindo de forma emocional, você vai cair, você vai se machucar e você vai se frustrar. Você precisa ter os números na ponta dos teus dedos, na ponta da tua língua. Você precisa entender os números e você precisa tomar as decisões baseadas em números. Eu tô com uma oportunidade muito massa aí, muito legal, mas que não compensa financeiramente. Por quê? Custo alto. É uma oportunidade fantástica de fazer o white label das minhas ações, que era algo que eu tava buscando há muito tempo, mas não tem como. Custo muito alto, sabe? Eu tô lutando, vendo o que dá pra fazer, o que não dá, mas não vai ter o que fazer. Assim, pelo custo e assim, pela falta de negociação que não tem como ter, não vale a pena. Então, se eu tomasse uma decisão emocional nesse momento, eu ia estar muito ferrado. Muito ferrado. Porque o pedido mínimo é de 100 quilos. Mínimo, mínimo, mínimo. Então, olha, eu ia me lascar. Então, tenha o custo na palma das suas mãos. A ignorância tem um preço alto. Se você não sabe o que você está fazendo, se você simplesmente faz e não procura conhecimento, isso tem um preço altíssimo. Eu tô pagando esse ano o preço da minha ignorância. Eu não sabia o que era de FAO, nem sabia que existia. Não fui orientado pelo meu contador. E eu levei um rombo interessante, bem relevante, que eu tô parcelando em como se fosse uma prestação de carro. Então, a ignorância ela cobra, tá? E se você quer empreender, é importante você também entender esses ônus, porque eu acho relevante que você entenda os ônus, e se você achar que os ônus de empreender são maiores do que de empreender, que na minha opinião é maior, tá? Você pode discordar, mas eu acho que o ônus de empreender é muito maior do que o benefício de empreender. Se você enxergar isso e isso for algo gritante pra você, não comece a empreender, tá? Eu tava falando sobre custo, mas já tô indo pra outro assunto. Mas é importante. Entenda os ônus e os bônus. Eu, na minha opinião, não acho que quem quer fazer dinheiro deveria empreender, tá? Empreender é uma exceção. Quem faz dinheiro é uma exceção empreender. E, obviamente, você pode ser essa exceção. É só você não desistir. Mas quem é que tá disposto aí de jogar 5 anos da vida, 10 anos da vida, sem saber se as coisas vão fluir? Não é todo mundo, sabe? Eu tô disposto, porque pra mim o risco vale. Não tô nem aí pra nada. Mas mesmo assim, pô, é duro. É uma decisão dura que você vai ter que colher e vai ter que colher o preço disso todos os anos da sua vida. Mas enfim, era mais ou menos isso. Qualquer dúvida sobre custo, DRE, manda aí que a gente ajuda. Precificação também. Modo de precificar tem várias maneiras que é bem interessante. Isso daí é até uma frente de pricing que é massa. Mas no que eu puder ajudar, mandem aí nos comentários e vamos junto nessa jornada fazer com que a TPA seja vendida aí por uma bagatela de 5 a 15 milhões. Rapaz, era bom mesmo, viu? 15 milhões. Eu nem aparecia mais aqui.